Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica complementar esta aula que sempre tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Nós, toda semana, gravamos um comentário da revista de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e a nossa configuração é um comentário de lição em 10 tópicos. Então, creio que seja único, não conheço um outro tipo de programa, de gravação, de aula que funcione assim. Então, graças a Deus, há 5 anos estamos com esse projeto. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja pelo YouTube, seja pelo rádio, pela internet, de um modo geral. Que Deus abençoe a todos. A propósito, este trimestre, primeiro trimestre de 2023, nós estamos comentando esta lição. Hoje já vamos comentar a 7ª lição sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A nossa lição número 7 para 12 de fevereiro de 2023 será Estevão, um Marte avivado. Já comentamos muitas lições, eu sempre menciono para os irmãos aqui. É interessante porque se você ainda não viu os outros vídeos, as outras aulas, você pode acompanhar. Mas nós já falamos sobre o avivamento espiritual, foi a primeira lição. A segunda, o avivamento no Antigo Testamento, vale a pena conferir. O avivamento no Novo Testamento. Lição número 4, o ministério avivado de Jesus. Número 5, o avivamento na vida da igreja. O número 6, ou a lição número 6, o avivamento no ministério de Pedro. E agora vamos estudar o avivamento na vida deste diácono tão abençoado da igreja primitiva, Estevão, um Marte avivado. Estevão foi apedrejado, por amor ao Evangelho. Então é sobre este diácono abençoado que nós vamos estudar esta semana. O texto áureo nos diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Nossa verdade prática nos diz: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 a 10, e o capítulo 7, versículos 54 a 60. Nossa leitura bíblica nos diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Muito bem, queridos irmãos, é sobre a vida deste homem que nós vamos estudar.
Nossa lição consta aí de uma introdução. O primeiro tópico, o testemunho de Estevão. O segundo tópico, a preciosa morte de Estevão. O nosso terceiro tópico, o avivamento no sofrimento. E, por fim, então, uma conclusão. Você deve ler a lição com todos esses tópicos, ela é muito bem orientada, não é? E muito bem explicativa. Nós vamos fornecer aos irmãos, então, 10 tópicos que podem te ajudar a complementarizar o seu estudo, complementarizar a sua aula, e assim nós enriquecermos o nosso estudo. Então, primeiro tópico da nossa lição que estaremos fornecendo para os irmãos, dos 10 tópicos que nós construímos, o primeiro é que Estevão vê a glória de Deus. Isto é muito importante. Todos nós sabemos que ver a glória de Deus, contemplar a glória de Deus, ter um encontro com esta glória, você nunca mais voltará a ser a mesma pessoa. Nós nos lembramos, quando falamos de glória de Deus, do grande profeta Isaías, que no capítulo 6 do seu livro, ele tem um encontro com esta glória. Ele vê ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins voavam por sobre ele, né? Com 2 asas eles voavam, com 2 cobriam os seus rostos, não é? E com 2 cobriam os seus pés. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías tem aquela visão magnífica do trono de Deus, aquela figura resplandecente, não é? Ele diz e clama, não é? Ele clama dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele contemplou esta glória e após esta glória ser manifesta a ele e ele, consequentemente, ver esta glória, quando a voz brada: a quem enviarei, quem há de ir por nós, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele agora está pronto para o serviço. Ver a glória de Deus é algo maravilhoso e algo que nos impulsiona, não é, a fazermos um serviço com mais alegria. Moisés desejou muito ver esta glória, queria ver a face de Deus, e Deus disse: olha, eu vou passar na fenda de uma rocha. E quando ele passou, cobriu, não é, com a mão para que ele não contemplasse, porque se o homem ver a Deus, ele certamente morrerá. Mas essa manifestação dessa glória, deste poder de Deus, é muito interessante na vida de Estevão. Vamos ver o tópico 2 e subtópico 1 da nossa lição, que tem aqui uma informação muito interessante para nós. Veja aí, diz assim: cheio do Espírito Santo, após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial, de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mais embaixo, que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Estar na tormenta é uma coisa e não ver nada. Estar na tormenta e ver a glória de Deus é uma outra coisa. Também aqui nos versículos 55 e 56 da nossa leitura bíblica em classe vai dizer: palavras de Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Isto é, contemplar a glória de Deus. Este homem é avivado, que é um homem que contempla a glória de Deus. Em segundo lugar, Estevão se mantém fiel até a morte. Isso fala de avivamento, porque avivamento não é coisa temporária, não é coisa para uma semana, para um mês. Avivamento tem durabilidade na vida do cristão e este avivamento deve atingir
diversas áreas da vida do cristão. Nenhum avivamento vem apenas para nos alegrar, apenas para a gente pular, apenas para a gente chorar, para a gente se abraçar com os irmãos. Isto tudo acontece. Agora, ele tem que deixar marcas permanentes na nossa vida, porque Deus nunca intervém na vida de alguém para não deixar marcas permanentes na vida desta pessoa. A sinopse do tópico 1 vai dizer assim: Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Também no nosso plano de aula, ali onde nós temos a motivação, nós temos também um pequeno comentário ali no meio que diz assim: em Estevão, vemos um grande exemplo de fidelidade a Deus. Ele se manteve firme na fé em Cristo, mesmo diante do risco de morte. Tal fidelidade foi gerada no poder do Espírito Santo. Então, nós podemos afirmar que um homem avivado, como Estevão, ele permanece fiel até a morte. Se preciso for, ele dá a sua vida pelo Evangelho, porque a sua alma está avivada pelo poder de Deus. Terceiro lugar, Estevão operava maravilhas, né? Um homem avivado, cheio do Espírito Santo, transbordando. Para nós, avivamento fala de transbordamento, de revestimento de poder, né? Nós vamos ver que este homem, né, operava maravilhas. O versículo 8 da nossa leitura diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu há poucos dias preguei em uma igreja e eu falei que o servo de Deus, ele é luz do mundo, né? E este servo de Deus, ele deve necessariamente frutificar e por onde ele passar, deixar um rastro de luz. Quando nós falamos de maravilhas, não é apenas cura, não é apenas o cego ver, não é apenas pães serem multiplicados, né? Maravilhas são coisas extraordinárias que Deus faz na vida de pessoas. E eu creio que o servo de Deus está passando por um avivamento, por onde ele passa, maravilhas de Deus acontecem em diversas dimensões da vida humana. Então, Estevão, esse Marte avivado, ele operava maravilhas. Quarto lugar, Estevão atraiu inimizades. Isso aqui é muito interessante e eu creio que nós comentamos em outras lições, não é? Alguém diz que quando a igreja se aviva, o diabo também se aviva. Quando o crente se aviva, o seu adversário também se aviva, porque quando você é avivado, você vai ter que produzir fruto, você vai ter que operar maravilhas, né? Você vai ter que ser alguém produtivo necessariamente. E aí, meus queridos, a inveja, o ciúme, as perseguições, elas não deixam de aparecer, porque o diabo não vai ficar quieto diante de alguém que é produtivo. Tópico 1, subtópico 1 e 2, nós vamos ver também aqui observações interessantes, né? Aqui no tópico 1 fala do testemunho de Estevão usado por Deus. Mais embaixo está assim: essa reputação de Estevão causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Aí o texto diz: levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Entendendo, irmãos, aqui que essa disputa não é uma busca pela verdade. Essa disputa era no sentido de denegrir a imagem, de humilhar, de rebaixar, de matar Estevão, né? No subtópico 2 fala de uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios
a fim de acusá-lo com mentiras. Olha só, esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levantarem-no violentamente ou a levarem-no violentamente ao sinédrio. Então, meus queridos, nós vemos aqui algo muito interessante. Eu falei em uma outra lição, que a unção de Deus na sua vida, na minha vida, na vida do outro, atrai o ciúme, atrai a inveja e atrai o perigo. Quem está debaixo deste avivamento, debaixo desta unção, vive na ponta da lâmina, vive na ponta da espada, vive no fio da navalha. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, não tema os inimigos. O escritor dos Salmos, nos Salmos 124, ele disse assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, então os nossos adversários já nos teriam engolidos vivos. Então, fique apoiado na chamada que Deus te deu, na missão que Ele te deu. Trabalhe, não olhe para os lados, para as caretas, para os ciúmes, para as invejas, para as disputas, para as competições, para as puxadas de tapete. Não tenha nenhum medo, porque você não está em cima do tapete, você está em cima da rocha. Quem está em cima da rocha não tem medo de tapete que é puxado. Muito bem. Então, meus queridos, Estevão atraiu inimizades, esse homem avivado. Quinto lugar, Estevão era irresistível. O que é isso? Ninguém podia resistir à sabedoria com a qual ele falava. Ora, irmãos, quem competia com Estevão estava usando sabedoria humana, sabedoria terrena, intelecto humano, conhecimento humano. Estevão está cheio do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e ele não pode entendê-las. E essas coisas, elas são discernidas espiritualmente. Por isso que Paulo diz: quando eu fui ter convosco, não fui ter com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, o homem usado pelo Espírito Santo, quem vai conseguir resisti-lo? Nem o maior intelectual do mundo, porque ele está dominado pelo Espírito Santo. Vamos então para o nosso sexto tópico. Estevão liberava perdão, uma coisa muito interessante, Versículo 60 da nossa lição vai dizer que ele, mesmo ali sendo apedrejado, ele, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Muito interessante, irmãos. Estevão está sendo afrontado, está sendo perseguido de certa forma, está sendo apedrejado, mas o seu coração, dominado pelo Espírito Santo, está revestido de amor e ele consegue perdoar. Eu me lembro de um pastor que pregava e ele disse que Jesus levantou do trono como se dissesse: eu quero ver quem é que está me imitando, Porque Estevão diz, que entregava o seu espírito, nas mãos do Senhor e também clamou ao Senhor: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, então, liberava perdão. Esse tema eu acho muito interessante, irmãos, porque nós que somos pastores e ensinamos, às vezes nós dizemos: irmão, você tem que perdoar o seu irmão, você deve perdoar o seu irmão. Olha, irmão, a gente deve perdoar assim como Cristo nos perdoou. E a gente inconscientemente fala como se isso fosse apenas uma questão de decisão. Eu vou perdoar. Mas não é apenas uma questão de decisão. Perdão, assim como o amor,
eles são espirituais. E um homem carnal não tem condição de perdoar. Ele pode até desculpar, mas perdão é coisa não para o homem carnal, é para o homem espiritual. Então, eu, pastor Walter Pereira, só acredito em perdão genuíno quando ele é produzido pela força, vamos dizer, impulsionadora do Espírito Santo na vida do homem. Então, você está levando pedrada, não é? Creio que o homem carnal, ele vai ficando furioso, né? Na medida que a gente é provocado, alguém dá um empurrão, alguém encosta em você, alguém te afronta, você vai ficando furioso, como um homem carnal. Mas um homem espiritual, ele libera o perdão. E Estevão, esse mártir avivado, ele liberava perdão. Tópico 2, subtópico 3, muito interessante. Naquele momento de suplício e de dores, é bom que se destaque isso aqui. Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mais embaixo está escrito: um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. O ponto de reflexão agora, irmãos, é se a gente é espiritual ou carnal. O carnal não consegue, mas o espiritual consegue. É o que a palavra nos ensina. E quando nós estamos sem perdoar o outro, este outro está preso a nós. E alguém disse muito sabiamente, eu já falei aqui em outros vídeos, que perdoar é você vomitar o veneno que injetaram em você. Se você não perdoa, o mais prejudicado é você, porque o meu não perdão não afeta muito o outro. De repente o outro já está em outra cidade, está vivendo outra vida, ou não está dando muita importância para mim. Agora eu que estou com esse veneno dentro de mim, é que vou morrendo. Muitas pessoas têm contraído câncer por causa do rancor, muitas pessoas têm infartado por causa do rancor, muitas pessoas têm tido diabetes por causa do rancor, muita gente tem ficado paralítico por causa do rancor. O rancor, o ódio, é uma doença que consome o homem, né? E aí vem essas doenças, né? Porque o nosso corpo vai tentar em algum lugar explodir com esse ódio, com esse rancor, não é? Com essa coisa ruim dentro de nós. Então, Estevão liberava perdão. É muito interessante nós guardarmos isso. 7º lugar, Estevão confrontava o erro. Jesus disse que o servo de Deus bem-aventurado, ele não folga com a injustiça. Ele não se conforma com a injustiça. É uma das bem-aventuranças de Jesus, né? Que este homem, ele tem sede de justiça, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, a injustiça faz este homem estar inconformado. Então, meus queridos, Estevão é um homem amoroso, eu não tenho nenhuma dúvida, porque um homem cheio do Espírito Santo é amoroso, mas ele não encobria o erro, ele não concordava com o erro, ele não se alinhava com o que estava errado, ele não fazia consórcio com o erro. Está errado, ele confrontava. Nós vamos ver no tópico 1 e subtópico 3, aqui uma observação também muito interessante, que fala da fúria dos acusadores. Diz aqui: após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. E o que ele fez? Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio
contra Jesus. Então, um homem cheio do Espírito Santo não se conforma com o erro, não, ele confronta o erro. Então, isso é muito interessante. Estevão era um homem que confrontava o erro. Pastor Walter, e aqueles que estão conformados com o erro? Eles não são homens cheios do Espírito Santo. Eles podem estar cheios de outra coisa, agora do Espírito Santo não. Cheio do Espírito Santo, ele não se conforma com o erro. O erro dói, o erro machuca, o erro entristece. E na medida que ele vê o erro, ele não se conforma, e ele denuncia. Esta é a função profética da igreja na terra. Por isso a igreja está na terra, não só para ser edificada com a palavra, não só para evangelizar, mas a igreja é uma voz profética na terra para confrontar o erro que este mundo sedutor, este mundo caído, tem proposto indecentemente a cada dia a todos nós. 8º lugar, Estevão, um homem reconhecido. Acho muito interessante aqui. No auxílio pedagógico, nossa lição tem aqui uma parte que é auxílio pedagógico, e tem aqui alguns pontos de quem foi Estevão. E aqui tem o segundo ponto, o terceiro ponto, diz assim: foi conhecido por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder e pela presença do Espírito em sua vida. Vejam que eles olharam para ele e o seu rosto estava como o rosto de anjo. Então, veja bem, foi conhecido por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder e pela presença do Espírito em sua vida. Foi um líder reconhecido e destacado, um mestre, um debatedor. E aí o ponto lá da frente diz: o esforço em busca da excelência em pequenas tarefas prepara as pessoas para responsabilidades maiores. Então, meus queridos, Estevão é um homem reconhecido. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não precisa dizer, olha eu aqui. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não precisa ficar se oferecendo para nada, pedindo nada. Um homem cheio do Espírito Santo fica no seu lugar e as pessoas olham para ele, veem nele a glória de Deus, vê nele a chamada de Deus e vê tudo aquilo que Deus quer que apareça. Nós somos uma luz. A luz não fala, olha eu aqui, eu estou aqui, atenção. Não, ela fica quieta e a sua luminosidade faz com que ela se destaque. Então, meus queridos, um homem cheio do Espírito Santo é um homem reconhecido, respeitado, admirado e etc. Estevão era assim, reconhecido. Nós vemos na Bíblia o testemunho, Então, pastor, por que ele foi apedrejado? Ele não foi apedrejado pelas qualidades que ele tinha. Ele foi apedrejado por causa da inveja, foi apedrejado por causa do confronto, porque quem está no erro e é confrontado com a palavra não fica dando glória a Deus e aleluia, ele fica furioso, porque a palavra está batendo na sua ferida, e aí fica com raiva, Então vai e apedreja o homem de Deus, mas não que ele tivesse manchas, para que as pessoas dissessem, vamos apedrejar porque ele roubou, porque ele matou, porque ele comprou e não pagou, vamos apedrejá-lo porque ele é corrupto. Não, ele era um homem de Deus, tanto que viram o seu rosto como o rosto de um anjo. 9º e penúltimo lugar, Estevão, um defensor da fé. Nós vamos ver que Estevão faz o que nós denominamos de apologética, Ele faz uma defesa da sua fé. Ele mostra aos líderes religiosos que aquela fé que os religiosos tinham, aquele modelo de religião, era um modelo errôneo. O modelo correto era seguir a Cristo. Então, ele diz aqui que essa turma, que agora estavam nessa defesa da religião, os seus pais foram aqueles que mataram os profetas, e que perseguiram os profetas lá atrás. Então, eles agora só estão confirmando aquilo que seus pais fizeram. Porque é como no nosso tempo, alguém diz assim, se eu tivesse nos dias de Jesus, está vendo que eu não ia crucificar Jesus?
Se eu tivesse nos dias de Jesus, eu ia seguir Jesus. Se você segue Jesus hoje, você ia seguir lá no passado. Se você não segue hoje, você não seguia no passado, nem em tempo nenhum. Então, Estevão, um defensor da fé. Aqui no Ampliando o Conhecimento da Lição de Mestre, diz assim: o discurso de Estevão diante do Sinédrio é uma defesa da fé propagada por Cristo e pelos apóstolos. Ele é o precursor de todos quantos defendem a fé bíblica contra os que se opõem ao seu ensino ou o distorcem, e é o primeiro que morreu por essa causa. Eu acredito perfeitamente, meus amados irmãos, que virão tempos difíceis para aqueles que defendem os princípios bíblicos, né? Para quem é político no Evangelho, eu estou falando da carreira política, mas o procedimento político no Evangelho, essas pessoas vão se adequar ao mais conveniente. Né? Então, é o jeitinho brasileiro, é o jogo de cintura. Né? Mais o profeta, o homem comprometido com a sua palavra, vai morrer com a Bíblia na mão, mas não vai negar os princípios bíblicos. Ah, pastor, quem pregar evangelho vai ser preso. Vai e vai mesmo. Ah, quem pregar as verdades da Bíblia vai morrer mesmo. E daí? Não é? Quando Jesus disse, se alguém quiser, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, ele está nos convidando para a morte. Vamos para a morte, vamos para o Calvário, né? Então, meus queridos, que Deus nos dê coragem, não é? Porque falar é uma coisa, viver a situação é outra coisa. Eu peço a Deus que me dê coragem para não negar o Evangelho, porque as propostas vão fechar as portas, vão forçar, vão ameaçar, e aí nós já aprendemos que Evangelho não é para homem frouxo, Evangelho é para homem de coragem, para mulher de coragem. Então, que os verdadeiros crentes permaneçam firmes, haja o que houver. E finalizando então, vamos para o nosso 10º tópico, que eu acho muito interessante. Estevão, um homem abundante. Guarda esse tópico, que ele é muito interessante. Por quê, pastor Walter Pereira? O senhor colocou aí, Estevão, um homem abundante. Eu coloquei aqui do lado que Estevão não se limitou a servir as mesas. Estevão era um diácono. O diácono tem as atribuições de diácono, mas Estevão foi além. Meus amados irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, ele não faz apenas aquilo que está determinado, ele faz além. Estevão, nós vemos aqui a postura dele, não como um diácono, mas como um evangelista. Né? O que é isso? Eu chamo de abundante. Abundante é quando você faz além daquilo que precisa ser feito. Né? E isso é algo raro. Nós hoje estamos lutando para que as pessoas façam as coisas que lhes são determinadas, e já está difícil. Imagine encontrar alguém que faz além daquilo que lhe é, né, atribuído, né, além daquilo que lhe é mandado fazer, ordenado fazer. Então, isso eu chamo ser abundante. Paulo disse, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude a sermos abundantes na obra de Deus, a fazermos além, não é? A fazermos com boa vontade, a fazer não apenas por obediência, guardem isso, mas fazer por honra. Quem honra não tem medida. A gente não pode viver uma vidinha apenas olhando o que é que eu devo fazer. Aí olha na Bíblia e vai fazer o que se deve fazer. O que é que eu não devo fazer? Vou olhar na Bíblia o que eu não devo fazer. E eu não vou fazer. Não, meus irmãos, que a nossa vida seja abundante. Que a gente saia simplesmente, né, que você não vai deixar, saia simplesmente do caminho da obediência e entre no caminho da honra, que é muito mais nobre. Porque se você honra a Deus, Deus também vai te honrar. Que Deus assim nos abençoe, que a poderosa palavra de Deus fale profundamente ao seu coração e até a nossa próxima lição, se Deus assim o permitir.